Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Você que está ouvindo essa mensagem nesta noite, que o Espírito Santo de Deus venha operar na tua vida, no teu coração, venha quebrar as correntes, os cadeados e os ferrolhos, entrar na tua casa e abençoar a tua vida em nome de Jesus. Hoje eu vou trazer uma palavra muito conhecida para edificação, da tua vida, que o Espírito Santo de Deus vai falar nesta noite. A palavra se encontra em Mateus, no capítulo 15, no versículo 21 ao 28. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor se encontra em Mateus, capítulo 16, que diz assim: a mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu-lhe, disse-lhe: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia. Então, subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele uma grande multidão, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados, e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos e os coxos andar, e os cegos a ver, e glorificaram ao Deus de Israel. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Você que está neste canal, ouvindo nesta noite, eu quero te dizer nesta noite: não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus filhos, não desista, irmãos, ainda que tudo esteja ao contrário. Mas o Senhor tem uma palavra profética ao seu e o meu coração. Irmãos, o Senhor tem uma palavra hoje para a tua vida, de cura, de perseverança, uma palavra ao qual vai te animar, vai te levantar do estado que você está nessa noite, porque Ele não se agrada com o estado que você se encontra nesta noite. Talvez hoje você está caído, machucado, triste, abatido. Talvez hoje você vê um filho nas condições ao qual você não se alegra, você não se agrada. Talvez hoje você esteja com alguém numa cama de um hospital, precisando de um milagre, precisando de um socorro urgente. Eu quero te dizer nesta noite: hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia ao qual o Senhor manifesta a glória dEle sobre a sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chega, irmão, naquela cidade, naquele lugar, de uma forma discreta. Jesus, ele não queria ser visto.
Muitas vezes, irmãos, talvez por causa que aquela cidade existia muitas pessoas idólatras, muitas pessoas que não conheciam o poder do Espírito Santo de Deus, não conheciam o poder de Deus, porque pairava ali, irmãos, a idolatria. Mas, irmãos, aonde Jesus chega, o milagre acontece. Aonde Jesus chega, irmão, a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aonde Jesus chega, irmão, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza, porque muitas vezes nós não conseguimos orar, nós não conseguimos falar com Deus, muitas vezes nós vamos recorrer à medicina, muitas vezes nós vamos recorrer a um amigo, muitas vezes nós vamos recorrer àquele que não pode nada por nós. Mas eu quero te apresentar nesta noite aquele que tudo pode. Jesus, ele pode todas as coisas na sua vida. Aquela mulher, irmão, era uma mulher que estava ali à procura de um milagre, à espera de um milagre. A palavra de Deus diz que ela era uma mulher fenícia, uma mulher, irmão, ao qual a linhagem dela não acreditava no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor era o Messias, era o Salvador da humanidade, era aquele que aonde ele chegava, irmão, ele operava os milagres e os prodígios. As pessoas não davam valor a Jesus, mas aquela mulher sabia a quem ela deveria recorrer. Ela deveria ir ao Mestre, a Jesus, ao Messias, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus é muito clara quando disse que ela estava com a filha endemoniada, irmãos. Irmãos, imagina você passando por uma adversidade ao qual o seu filho está passando por lutas. Outrora ele está na droga, ou muitas vezes, irmão, ele está no mundo do crime, ou muitas vezes, amado, ele está com a mente deturbada e ele não acredita, ou outrora ele está acometido por uma doença ao qual o médico diz que não tem mais jeito. E aquela mulher viu, irmãos, que o problema dela, o problema da filha dela, a psicologia não resolvia. Os médicos daquela cidade, ou até mesmo de outras cidades, não resolviam o problema daquela filha dela. E ela precisava de um socorro. Eu quero te dizer nessa noite, que se você precisa de um socorro, o seu socorro, ele vem do céu. O seu socorro, ele vem de Jesus. O seu socorro está tão próximo de você. E muitas vezes você talvez não tenha enxergado. Aquela mulher estava numa linhagem de pessoas que não acreditavam em Jesus. Mas ela sabia que Jesus poderia resolver o problema dela. Ela sabia, irmãos, que Jesus, ela poderia interceder ao Pai por ela, pela vida da tua filha, porque a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Mas ela via que não havia solução. Os médicos não davam diagnóstico. Quantas vezes você foi ao médico e os médicos falaram: não há diagnóstico para este problema, não há solução para este problema, não tem jeito para esta causa. Mas Jesus é a causa do seu problema. Jesus é o médico, irmão, que quando ele entra, ele cura, ele liberta e ele opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, quando soube, irmãos, que Jesus ia pousar naquele lugar, Jesus, ele não queria ser visto, talvez pelo cansaço, muitas vezes, irmãos, por não ser
reconhecido, por muitos não dá valor, e muitas vezes pelo cansaço, porque aonde Jesus estava, a multidão o acompanhava. E a palavra do Senhor diz, deixa tão claro aqui, que ali, irmão, eis que uma mulher cananeia que saía daquelas cercanias clamou dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Essa mulher clamou: Filho de Davi, porque ela sabia a autoridade que existia no nome de Jesus. Ela sabia a autoridade que estava sobre o filho de Davi, assim como Bartimeu, o cego, que estava à beira do caminho. Bartimeu também sabia a autoridade que estava sobre Jesus. E eu quero te apresentar nesta noite a autoridade que está sobre Jesus, como Senhor e Salvador dessa nação. Levanta-te, irmão, da posição que você está. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele não se agrada com o seu jeito, com o jeito que você está prostrado, porque Ele te formou, Ele te fez, irmão, para ser mais do que vencedor, e você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que quando aquela mulher de Deus viu Jesus, ela suplicou, irmãos, mas ela suplicou com tanto fervor, com tanta convicção, com quem ela estava falando, irmãos, que quando os discípulos viram que aquela mulher vinha gritando, eles voltaram-se para o mestre e disseram: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando. Despede-a porque ela é uma louca. Despede-a porque ela não sabe com quem ela está falando. Mas aquela mulher sabia a autoridade que estava em Jesus. E eu te apresento nesta noite, amada igreja, a autoridade que está no Senhor. Clame a Ele nesta noite. Convoque a Ele, irmãos, para estar na tua casa, para estar, irmão, no seio do teu lar. E essa tribulação vai cair por terra, porque o adversário da tua alma tem oprimido o seu coração. O adversário tem colocado você para baixo. O adversário tem feito você andar, irmão, de cabeça baixa. Mas eu decreto nesta noite: você é um vencedor pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aquele povo, irmãos, eles profanavam a idolatria, eles eram ímpios, eles não temiam ao Deus de Israel, que podia ter todas as coisas. Mas o Senhor, Ele quis sim provar, irmãos, a fé daquela mulher. E aquela mulher, ela foi provada. Irmãos, quantas vezes nós somos provados pelo Senhor? Quantas vezes eu e você pedimos algo para o Senhor, e o Senhor, Ele demora em responder aquilo que nós almejamos, aquilo que nós pedimos a Ele, irmãos. Mas a palavra de Deus diz que nós somos provados a todo momento, porque nós somos falhos. Nós cocheamos em dois pensamentos. Uma hora nós queremos e outra não. Mas eu quero te dizer nesta noite: saia do vale da indecisão, porque é grande as maravilhas que o Senhor tem para fazer na sua vida. Aquela mulher não fazia parte da linhagem de Israel, mas nem por isso, irmãos, ela deixou de acreditar que o Senhor poderia fazer todas as coisas na vida dela. Não perca sua fé nesta noite. Não deixa que as circunstâncias, elas venham te sufocar e fazer você parar à beira do caminho. Não permita que Satanás, ele venha ofuscar a sua fé.
Não permita que Satanás, irmãos, venha abalar a estrutura que o Senhor te colocou, porque o Senhor, Ele te colocou em terra firme. Ele te colocou, irmãos, para que você venha crer que Ele é poderoso para fazer ainda mais do que aquilo que você imagina. Imagina aquela mãe, irmãos, desesperado, que tinha sua filha ali que estava endemoniada, porque ela sabia que o problema daquela criança era de ordem espiritual, não era um problema de ordem física, não era um problema de ordem, uma ordem que poderia levar aos médicos, não era um problema que um psicólogo, um psiquiatra resolveria, mas ela sabia que Jesus poderia fazer por ela. Imagina aquela mãe, a todo momento, irmãos, tendo que amarrar aquela criança, ou tendo muitas vezes, irmãos, que segurar ela, ou trancar em um quarto, para que aquela criança não pudesse ser espancada pela sociedade, porque ninguém entendia o que aquela criança tinha, o que se passava com aquela criança, e muitas vezes a mãe tinha que amarrar aquela criança, para que ela talvez não viesse se ferir, ao ponto de tirar a própria vida. E dentro desse contexto eu quero te dizer, muitas vezes Satanás está te oprimindo, dizendo que você não vale nada, dizendo que você é um derrotado. Ei, irmão, para de dar ouvido às ordens de Satanás, porque Satanás veio roubar, matar e destruir, mas eu quero te dizer que Deus diz em João, que Ele veio para dar vida, e dar vida, irmãos, com abundância. O Senhor tem cuidado de ti, o Senhor tem cuidado da tua família, o Senhor tem cuidado dos seus. Muitas vezes, amados, na hora da convulsão, aquela mãe segurava aquela filha e amarrava, porque uma mãe, ela cuida daquilo que é seu. Uma mãe, ela tem amor pela sua cria. Uma mãe, ela tem cuidado, irmãos, com aquilo que ela tem, aquilo que Deus entregou para ela. E aquela mãe também sofria junto com aquela criança. Mas a palavra de Deus diz que quando ela chegou e clamou ao Senhor, filho de Davi, a palavra de Deus diz que Deus nada respondeu, Jesus nada respondeu para aquela mulher. Irmãos, há momentos na minha e na tua vida que Deus, Ele não vai responder aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, porque há momentos na minha e na tua vida que nós vamos ter que passar por um processo de lapidação, ao qual o Senhor vai nos fortalecer. E este momento, amados, não é momento de chorarmos, é momento de levantar a nossa cabeça, é momento de clamar ao Deus que tudo pode, é momento, amados, de nos prostrarmos mais aos pés do Senhor e clamar e orar e pedir a Ele. Essa mulher, irmãos, ela não cessou de clamar. E quando ela falava e contava do seu problema, e se humilhava e pedia, Jesus dizia para aquela mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. O que é que Jesus queria dizer para aquela mulher? Que Ele foi enviado para aqueles que criam. Mas, irmãos, sabe o que é que eu entendo com isso? Que Jesus estava ali, irmãos, para mostrar aos seus discípulos que Ele não fazia acepção de pessoas. Jesus não fazia acepção de pessoas, porque a própria palavra dele diz: aquele que crê será salvo, e aquele que não crê, este sim
será condenado. E ele dizia: então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, que palavra poderosa, que palavra. Irmãos, essa palavra ela veio para impactar. Essa palavra ela veio mexer com as nossas estruturas, porque muitas vezes, irmãos, nós olhamos para um lado e olhamos para o outro e nós não vemos a solução. Mas há momento na minha e na tua vida, mesmo crendo no poder do Espírito Santo de Deus, que diante das circunstâncias, eu e você, nós temos que declarar e dizer ao Senhor: Senhor, socorre-me, Senhor, vem ao meu encontro, porque eu não estou suportando, eu não estou aguentando esta carga, porque o Senhor, irmão, Ele tem prazer naquele que se humilha e se declara, naquele que diz que só Ele, irmão, e declara que só Ele poderá fazer algo por mim e por você. Aquela mulher se declarou. Aquela mulher abriu o seu coração e aquela mulher se declarou de uma forma tremenda, uma forma especial. E o Senhor, irmão, sondou o coração daquela mulher, porque a palavra de Deus diz que Ele é especialista em sondar os corações contritos. E Ele sondou. Ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar os pães dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Irmãos, essa palavra é uma palavra pesada. Você já pensou, irmão, eu e você receber uma palavra dessa? Não é bom chegar aqui, irmãos, um irmão na igreja e falar: pastor, me socorre, pastor, eu estou passando por uma situação, e por acaso meu pastor ou qualquer pastor dizer: eu não vou te socorrer porque você não faz parte? Irmão, que tristeza seria. Mas eu quero te dizer, irmão, que há socorro na casa do Senhor para aqueles que vêm arrependidos, irmãos, e querem fazer verdadeiramente uma aliança com o Senhor. E a palavra de Deus disse, o Senhor falava com ela: não é bom eu pegar aquilo que é dos meus filhos e jogar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos, irmãos, representavam aquelas mulheres da vida, aquelas mulheres as prostitutas, aquelas mulheres que zombavam, aquelas mulheres que sacrificavam. Jesus não tinha amor, não tinha prazer por essas coisas, porque a palavra dele diz que ele sim tem prazer por um pecador que se arrepende e não volta a praticar aquilo que não agrada dele. E essa mulher, irmão, respondeu, Jesus dizendo: ô mulher, não é bom eu pegar ali aquele alimento, a palavra, e dar para aqueles hipócritas que não entendem, que outrora não dão ouvido à minha palavra. Mas aquela mulher, irmãos, com toda a humildade, ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Irmãos, olha que palavra de, sabe assim, humilhação. Ela se humilhou, ela se declarou, ela mostrou, irmão, ali, verdadeiramente, que ela cria no Deus de Israel. E ela se dedicou a Cristo. Eu quero te dizer nesta noite, você que está longe dos caminhos do Senhor, você que se encontra numa situação ao qual não tem agradado a Deus, eu te convido nesta noite, venha, irmãos, comer na mesa do nosso Rei.
Você é o convidado, assim como esta mulher. Ela estava disposta, sim, irmão, a comer das migalhas que caíam da mesa, porque as migalhas, irmão, era a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele se compadecia da multidão, porque a partir da hora que Jesus operou aquele milagre, irmão, Ele partiu dali e chegou ao pé do mar da Galileia. E Ele subiu ao monte, assentou-se, e Ele teve compaixão daquela multidão. Jesus falou para ela: ó mulher, grande é a sua fé. Irmãos, que maravilhas, que maravilha o Senhor reconhecer a nossa sinceridade, a nossa humildade diante dEle. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas estão soberbas. Senhor, eu quero isso. Senhor, faz isso. Senhor, eu quero. Sabe, irmãos, e não é dessa forma. Nós temos que nos humilhar ao pé do Mestre. Porque quando Ele projetou aquela cura e aquela criança, ela foi curada, o Senhor foi ao pé do monte ali. Muitos se maravilharam, porque muitos viam ali, irmãos, os coxos andar, os cegos ver, paralíticos, irmãos, andar. Os cegos enxergavam. E nesta noite eu quero te dizer: tira a escama que tem feito você paralisar nesta noite, porque grande é o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida, irmãos. Que o Senhor venha te abençoar nesta noite. Que você venha ser humilde. Que você venha comer as migalhas, irmãos, que são as palavras que são faladas para você. Porque no momento oportuno você sentará na mesa do rei, e você vai ver as maravilhas que o Senhor vai fazer na tua vida. Porque toda honra e toda glória pertence a Ele, em nome de Jesus. Seja abençoado por esta palavra, seja impactado por essa palavra, que o Espírito Santo de Deus nessa noite possa te visitar e fazer morada dentro do seu coração. Seja agraciado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.